Oi, nesse vídeo a gente vai discutir sobre a questão do quiz objeto educacional da semana 3 da disciplina de didática. Então é a questão referente ao texto base do Charlot, a relação com o saber, conceitos e definições, que fala aí da relação com o saber, elementos para uma teoria. Em seu texto, o professor Bernard Charlot define a relação com o saber como é uma relação, então, com a cultura, com o poder, com o conteúdo, com o professor ou com o mundo. Então, aqui no texto base, que é uma leitura não simples de ler, tem ali um aspecto, uma carga teórica de significado do que se está querendo ali expor, um tanto complexa, realmente não é uma leitura fácil. E aí a relação com o saber, ela é dada aqui pelo pesquisador de uma maneira muito mais ampla do que a gente poderia imaginar ou consideraria no nosso cotidiano, no saber comum, ou que a gente dissertaria se nos fosse perguntado. Essa relação com o saber, ela é uma relação, segundo, claro, o autor, que não se dá em particularidades. A relação com o saber, ela tem que ser pensada como uma relação muito ampla, abrangente do sujeito, do indivíduo, da pessoa, da personalidade, para com tudo, inclusive com ela. Então essa relação com o saber, ela vai se dividir numa relação com o mundo. E aí ele diz que é com o mundo, com os outros, as outras pessoas com as quais você interage e com você mesmo. Então a relação com o saber, ela não fica enclausurada ou ela é extremamente dependente unicamente de algum desses pontos das alternativas A, B, C e D, mas sim do todo. Ele argumenta que essa relação com o saber, ela é movida por desejo, ela tem relação com o tempo que não é homogêneo, ela tem relação com as pessoas, com a sua individualidade, com a sua personalidade e com uma série de outras coisas. Então essa relação com o saber, ela não pode ser considerada tão simples assim. A relação com o saber, ela é parte do indivíduo. Não é o indivíduo que busca lá em algum lugar lá fora a relação com o saber fora dele. Ela é dentro dele, né? Então é uma relação aí bastante interessante. E do ponto de vista do texto base, é um conceito não tão simples ali de se entender num primeiro momento. Então por isso que todas as alternativas menos A estão incorretas. Porque a relação com o saber não é só a relação com cultura. A relação com a cultura seria uma das relações que faz parte da relação com o saber. Também não é o poder, só o poder, porque é uma das relações que a gente pode ter. Não é com um conteúdo específico, que é o que ele fala lá de psiquismos, né? Então, o saber, o aprender aqui, nunca vai se resumir a conhecer de alguém, a conhecer algum símbolo, a conhecer alguma disciplina, a conhecer de você mesmo. Nunca vai se resumir a uma coisa particular. A relação com o saber tem que ser suficientemente abrangente e ampla para de fato ser relação com o saber. Uma relação que é construída desde quando você nasce, desde o momento que você passa a existir, desde lá quando criança, quando você está aprendendo a mostrar que você está com fome, que você está com dor. A relação com o saber, ela se verifica quando você está aprendendo a andar, quando você vai ter ali aquela socialização primária e tudo mais que você aprende, né? E aí esse aprender, ele não pode se limitar de forma alguma a você aprender a cantar, a andar de bicicleta, aprender matemática, as regras do português ou coisas desse tipo. Não é você aprender só porque o professor está te ensinando, porque tem muitas coisas que envolvem, que estão ali sendo parte da relação com o saber, que não é só o professor que te ensina, né? Antes de você entrar na escola, você já sabe muita coisa, você já aprendeu a conviver com o mundo nesse sentido. Então você estabeleceu
já várias relações com objetos, com pessoas e com você mesmo, que não são só a relação com o professor e nem só com os conteúdos também. Você não aprende só simbologismo, só linguagens, seja linguagem falada, artística, a de manifestação corporal, qualquer outra coisa que você considere ou entenda por linguagem. Então, é nesse sentido que das alternativas, o que melhor descreve a relação com o saber é realmente a relação com o mundo. Então, relação essa que muitas vezes o autor vai descrever melhor como a relação com você mesmo, a relação com o mundo mesmo, né, com o meio, que não pode ser o ambiente, né, porque não estamos falando de coisas e sim de pessoas, e a relação com os outros. Toda essa relação com todas as características de desejo, de tempo, de singularidade da sua história, das interferências, das influências, tudo isso tem que ser considerado aqui na relação com o saber. Então, por isso a alternativa aí aqui é a mais correta, porque ela é a mais abrangente de todas. Então, a relação com o saber pode aí ser melhor definida como a relação que você tem com o mundo, porque, de novo, essa relação ela tem que ser considerada muito mais ampla do que só restrita e confinada ao ambiente escolar do professor com o aluno. Então, é essa consideração que a gente tinha para fazer aqui. Se você quiser apoiar o nosso projeto com o Pix, tá aqui na tela. Se você ainda não é o nosso apoiador classe A, considere se tornar para o eixo de licenciatura, onde lá a gente fez muitos e muitos comentários bem extensos sobre as várias questões avaliativas que foram consideradas aqui na semana 3, onde ali a gente praticamente olhou de cabo a rabo todo esse trecho do texto base do Bernard Chalot, que não é um texto de fácil leitura, e a gente foi ali construindo, tentando entender, comentando ali todos esses conceitos, esses comentários, essas afirmações, as definições, todo o raciocínio construído pelo autor para explicar o que seria ou que vem a ser de fato a relação com o saber, né? Então é isso. Espero que você tenha entendido e obrigado.